Olá, buenas noches, muy buenas noches, bueníssimas noites a todos, a todas, aos colegas professores, às colegas professoras que acompanham vocês aí nas escolas, o pessoal que assiste aula pelo YouTube. Essas aulas elas também são transmitidas ao vivo, né, pelo canal do YouTube. Buenas noites aí pro pessoal de Dom Inocêncio, pessoal de Palmeira, Queimada Nova, São Pedro do Piauí, São José do Peixe, eu acredito. E eu não consigo. Que município é esse? Memídio. Manuel Emídio, rapaz. Manuel Emídio. Tá bem que tem um maior para ajudar aqui. Manuel Emídio. Beleza. Boa noite para vocês, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou o professor List. Essa é uma aula de língua estrangeira espanhol, tá? A gente inicia hoje o segundo semestre. Segundo semestre é menor. A gente tem muita coisa nesse segundo semestre, né? Eleição, Enem, Copa do Mundo. Vai ser um segundo semestre agitado. E as nossas aulas aqui, né? Pra gente vencer, batalhar, né? Como aconteceu no primeiro semestre. Eu acho que vocês já sabem, já devem ter percebido, obviamente, que essa primeira semana a gente está fazendo revisão. Então, aqui eu vou, nessa aula de hoje, falar de assunto que a gente já viu no primeiro semestre. A partir da próxima semana, a gente começa a trabalhar conteúdo novo, material novo, tá? É uma oportunidade para a gente rever coisa que a gente já viu, e também para quem está chegando agora. Alguns municípios, alguns polos estão chegando agora, então também é uma oportunidade para as pessoas, nossos colegas, também conhecerem e revisar um pouco do que a gente viu no primeiro semestre. Vamos lembrar que eu tenho duas aulas, uma aula ao vivo, essa última aula com vocês ao vivo. Terminou a aula para vocês aí, a gente continua aqui gravando a segunda aula. Então sempre fica uma aula de espanhol gravada. Eu procuro com vocês dividir a aula, intercalar em gramática e interpretação, né? Eu penso muito na interpretação porque é o que se cobra no Enem, né? Então ano que vem, próximo ano, quando vocês estiverem no terceiro ano e forem fazer o Enem, a prova de língua estrangeira, seja espanhol ou inglês, é interpretação. Você escolhe a língua, né? Então, qualquer uma das duas que você opte, vai ser uma prova de interpretação. Então, a gente tem que trabalhar também interpretação de texto. Hoje a gente vai ver um pouco de gramática. Vamos lá? Bom, foi escolhido aqui para vocês, para essa aula de hoje, falar do pretérito plusquamperfeito, né? Eu acho, inclusive, que essa parte, essa forma verbal, a gente trabalhou nas aulas que foram gravadas, né? Já que é intercalado, uma aula ao vivo, uma aula gravada, né? O último horário, o quinto horário, sempre é gravado. Mas vamos lá. Antes de eu começar a falar sobre esse tempo verbal, vamos lembrar aqui uma coisa. Eu gosto de comparar o espanhol com o português, principalmente quando chega na gramática, porque é muito parecido. E é muito parecido porque são línguas latinas. São duas línguas de origem latina. Elas vêm do latim. Então, portanto, são línguas irmãs, por isso que é tão parecido. Então, muita coisa que vale no português, vale também para o espanhol. Em português e em espanhol, a gente tem três formas de pretérito. O pretérito perfeito, que serve para a gente falar de uma ação completamente realizada. Quando eu digo assim, yo comprei um livro, ellos viajaron para la playa, nosotros
trabajamos mucho. Isso é pretérito perfeito. E eu chamo de pretérito perfeito porque ele passa a ideia de uma ação completamente realizada. Quando eu digo comprei el libro, eu comprei el libro, a ideia que eu passo é de uma ação completamente realizada, por isso ele é chamado de pretérito perfeito. A gente tem o pretérito imperfeito. E o pretérito imperfeito, ele é chamado de imperfeito porque dá a ideia de uma ação que era duradoura no passado, algo que ocorria no passado, que se repetia no passado. É aquele tempo verbal que a gente usa para contar as historinhas infantis. Era uma vez uma garotinha que se chamava Chapeuzinho, né? Em espanhol a mesma coisa, né? Por exemplo, quando yo era niño, niño quer dizer criança. Quando yo era niño, yo não comia frutas. Quando eu falo quando yo era niño, yo não comia frutas, eu estou falando de algo que ocorria no passado, algo que era habitual no passado. Por isso ele é chamado de pretérito imperfeito, porque ele não dá a ideia de algo concluído, encerrado, mas sim de algo que se repetia, que ocorria no passado. Pretérito imperfeito. E temos o pretérito mais que perfeito, né? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, ele serve para falar de uma ação passada anterior a outra ação passada. E o pretérito imperfeito, em espanhol, ele é chamado assim, ó, pluscuamperfecto, que é o que a gente vai conhecer nessa aula de hoje. Pretérito pluscuamperfecto. O pretérito pluscuamperfecto, que em português você chama de pretérito mais que perfeito, ele serve para você falar de uma ação passada que ocorreu anterior a outra ação. A gente vai conhecer como é que funciona. Parte aqui da explicação do material está em português para facilitar. Acompanhe comigo. Que tempo é esse? O nome é tão diferente quanto a explicação que encontramos nos livros, que diz geralmente, ó, abre aspas, este tempo é o passado do passado. Como assim o passado do passado? Assim pode ficar difícil entender, mas vamos mostrar em exemplos práticos o quanto este tempo é simples. Ok? Vamos para frente. Continuo trazendo exemplos aqui em português, tá? Eu comparo aqui com o português porque eu acho que facilita o nosso entendimento. Observe estas frases. Eu tinha falado para os alunos que eles precisavam estudar para a prova e eles disseram que tinham feito isso. Estudado, né? Porém, as notas mostraram que eles não tinham estudado. Isso aqui é o pretérito mais que perfeito em português, né? Em espanhol, eles chamam de pluscuamperfecto, aquela palavra que você viu ali no primeiro slide. Mais exemplos. Ele já tinha visto esse filme antes? Nós já tínhamos ido lá? Nós já tínhamos ido lá. Essas frases apresentam, as que estão em negrito, o tempo que estamos vendo hoje. A seguir, você verá exemplos em espanhol. Bora ver como é que fica em espanhol? Observe que para formar o pretérito pluscuamperfecto, você já sabe, né? Como é que chama em português? Mais que perfeito. Observe que para formar o pretérito pluscuamperfecto dele indicativo, usamos, em espanhol, a gente vai usar o verbo haver. Em português, usa-se o verbo haver ou, mais comumente, o verbo ter. O nosso português aqui no Brasil, a forma como a gente fala português no Brasil, é mais comum a gente usar o verbo ter. Eu tinha falado,
Mas podia ser eu havia falado para os alunos, eles haviam feito, né? Ele já havia visto esse filme, nós já havíamos ido, podia ser, mas é muito mais comum em espanhol a gente usar o verbo ter. Tinha falado, tinha feito, tinha visto. Em espanhol, não. Em espanhol, eles vão usar sempre o verbo haver, tá? O quadro abaixo vai nos ajudar a montar frases com vários sujeitos. Passo 1, a gente vai por partes. Vamos, então, recordar como é conjugado o verbo haver no pretérito imperfeito. Olhe, a gente tem em espanhol, boa noite, pessoal de Pedro Laurentino. Pedro Laurentino. O verbo haver em espanhol, ele é o verbo auxiliar por excelência. A gente tem muitas formas verbais, né, em espanhol com o verbo haver. E aí vai mudar a conjugação dele. Vou repetir o que eu falei. O verbo haver em espanhol é o verbo auxiliar por excelência. Olha como é que eu chamei ele. Verbo auxiliar. Não é? Auxiliar em quê? Porque quando eu digo assim, ó, eu vou aqui fazer, não sei, vou fazer aqui o almoço e você vai me auxiliar. Se eu falo que você vai me auxiliar, você vai me ajudar, né? Quando eu falo que o verbo haver, ele é um verbo auxiliar, é porque ele vai ajudar a identificar o sujeito. É ele quem concorda com o sujeito. Aquela história de dizer, olha, o verbo concorda com o sujeito. Vocês lembram das aulas em português, em língua? Em português, o professor, a professora diz sempre, ó, o verbo tem que concordar com o sujeito. No caso desse pretérito plusquamperfeito, o verbo que vai concordar com o sujeito é o verbo auxiliar, que é o verbo haver. Então, ele vai auxiliar, ele vai ajudar, né? Ele vai indicar quem é o sujeito, quem praticou a ação. É essa a função dele. Então, olha como é que ele vai ficar conjugado aqui no caso do espanhol. Yo. Enquanto eu falo, acho que vocês anotam algumas coisas, né? Então, é interessante ter anotado bem aqui a conjugação do verbo haver, né? Para vocês ajudarem a fazer questão. Vai ter questões aqui na frente, mais na frente. Então, ó, enquanto eu falo, dá até para ir anotando, né? O tempo aqui passa rápido. Então, ó, yo havia, tu havias, ele, ella, usted havia. Com B, tá? Em espanhol é com B. Vamos lembrar uma coisa. O tu, esse pronome serve para você tratar alguém que você conhece, tem intimidade. E esse pronome aqui, ó, usted, é um pronome de tratamento formal. Esse pronome usted é equivalente ao você do português. Só que em espanhol, quando eu trato alguém de usted e não de tu, em espanhol, o usted ele tem um caráter de formalidade. Pessoas mais velhas, pessoas que eu não conheço, é equivalente a você tratar alguém de senhor e senhora, usar o usted. Então, ele, ella, usted, havia. Ele aparece aqui junto de ele e ella porque a forma do verbo é igual para os três. Nosotros, nosotras, havíamos. É o nós do espanhol, né? Nosotros, nosotras. Vosotros, vosotras, havíais. Ellos, ellas e ustedes haviam. Aí a mesma coisa aqui, tá? O ustedes é o vocês do espanhol. O vosotros é o vós do espanhol. Esse pronome vosotros, ele é usado praticamente só pelos espanhóis. Na América não se usa. Vocês lembram disso? Já falei isso para vocês, né? Aqui na América, no continente americano, na América, são 19 países que falam espanhol. 19. Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Honduras, Cuba, né? Colômbia, Peru. Todo mundo fala espanhol, tá?
O único país que fala espanhol. Quando eu falo espanhol, assim, eu estou falando de língua oficial. É a língua oficial, a língua mãe, a língua materna. O único país que não está na América, que fala espanhol, né, que tem o espanhol como língua materna, é a Espanha, que é de onde a língua veio, né? A língua veio, né, da Espanha para cá. Foram os espanhóis que descobriram a América, óbvio, né? Quem comandou o processo tal foi o Cristóvão Colombo. Mas a tripulação era espanhola, foram os espanhóis quem patrocinaram a viagem. Por isso que a gente tem tantos países falando espanhol na América. 19, tá? Então, esse pronome vosotros, ele é usado praticamente somente na Espanha. Isso é usado na Espanha. Na América, usa-se o ustedes em todas as situações, né? O ustedes é um pronome equivalente ao vocês do português. Havíamos hablado. Exatamente, Alana. Alana está ali no chat já usando o pretérito plusquamperfeito. É exatamente isso, tá? Bom, só que o verbo haver, ele não diz qual foi a ação. Eu preciso de um outro verbo, né? Que é o verbo principal. Yo havia. Yo havia o quê? Tem que ter outro verbo. A função do verbo haver é dizer quem praticou a ação. Bora ver o que é que se diz aqui pra gente nessa informação aqui do lado. Veja como é fácil conjugar o verbo haver, já vimos, né? Lembrando, você sempre terá que usar o verbo haver. Você sempre terá que usar o verbo haver para conjugar qualquer outro verbo no pretérito mais que perfeito, no pretérito plusquamperfeito. Passo 2. Depois que o verbo haver foi conjugado no pretérito imperfeito, você terá que pegar o verbo principal e colocar ele no particípio e juntar com o verbo haver. Particípio. O particípio em espanhol é parecido com o português. Por exemplo, o particípio do verbo cantar, que termina em AR, né, é um verbo regular, de particípio regular. Basta eu tirar o AR e acrescentar ado. Então, cantar, cantado, como eu estou fazendo aqui. Para verbo terminado em ER, como é o caso do verbo beber, ou o verbo subir, IR, eu acrescento ido. Beber, bebido. Subir, subido. Ok? Então, veja como é que fica. Vamos criar aqui uma situação, né? O pretérito mais que perfeito, isso aqui que a gente tá vendo, ele serve para falar de uma ação passada anterior a outra ação passada. É uma ação que aconteceu anterior a outra. Vou dar um exemplo em português, né? Para você entender bem isso aqui. Eu digo assim, quando eu cheguei é pretérito perfeito, né? É pretérito perfeito. Quando eu cheguei em casa, minha mãe já tinha saído, já havia saído. Ela saiu antes de eu chegar, né? Foi a ação que aconteceu primeiro. Então, esse é o pretérito plusquamperfeito, mais que perfeito. Quando eu cheguei à casa, mi madre já havia salido. Então, eu trouxe aqui para vocês a combinação do verbo haver com alguns particípios, tá? Por exemplo, eu convidei você, sei lá, para ver uma apresentação, onde eu ia cantar. Eu vou cantar num show de talentos. E aí eu convidei você. Só que você chegou atrasado. Então, não viu, né? Então, eu digo assim, quando tu chegaste, eu já havia cantado. Quando mis alunos chegaram atrasados. Eu já havia cantado. Se fosse tu havias cantado. Ella, usted havia cantado. Nosotros habíamos cantado. Vosotros habíais cantado. E ellos haviam cantado. Tá? Eu usei aqui na minha fala como exemplo o verbo cantar.
Mas aqui nos exemplos eu trouxe outros verbos só para ilustrar um pouco mais aquilo que eu estou falando. Por exemplo, né, eu disse, ó, eu havia cantado, para tu eu trouxe outro verbo, tu havias escrito, né? Escrito é o particípio de escrever, é irregular. Porque tem verbo que tem particípio irregular igual ao português, né? Em português, o particípio de beber é bebido, comer é comido, como no espanhol. Agora, de escrever, o particípio em português é escrito. Em espanhol também, ó, escrito. Él, ella, usted había comido. Nosotros, nosotras habíamos hecho. Nosotros, nosotras já habíamos hecho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hecho aqui é o particípio do verbo hacer. E hacer significa fazer. Vosotros, vosotras habíais resuelto. Ellos, ellas y ustedes habían hablado. Resuelto aqui é o particípio do verbo resolver. Ok. Pronto, o pessoal está participando aqui no chat, estou vendo aqui, tá? Estou vendo aqui Obrigado, Marta. O particípio dos verbos regulares são formados a partir da adição de ado ou ido, isso aqui eu já falei para vocês, tá? E agora nós vamos para uma questão. Vamos tentar fazer a questão. Você sabe que não dá tempo de deixar vocês copiarem tudo, né? Na aula vai embora e eu não consigo usufruir do tempo. Mas dá para vocês olhando aí, tentar responder e tal. Depois você faz um print, faça um print ou faz uma foto. O material depois vai estar disponível na internet, né, na plataforma do canal. Aqui trabalhei só verbos regulares. Eu vou fazer a primeira questão e marcar um tempinho para que vocês tentem treinar nas outras. Então, ó, Mário, qual é o verbo? Comer muito antes de tirar-se a la piscina. Por isso tuvo um corte de digestão. Vai ficar, Mário havia comido. Repare no detalhe. Qual é o detalhe? O verbo haver, ele concorda com o sujeito. Quem é o sujeito? Mário. Né, ó? Mário havia e o verbo da ação, que é comer, fica no particípio. Mário havia comido. Se fosse tu, eu diria tu havias comido. Essa frase é assim, ó. Mário havia comido ou tinha comido muito antes de jogar-se, tirar-se quer dizer jogar-se, na piscina. Por isso teve uma indigestão, né? Um corte de digestão. A pessoa comeu muito, foi para a piscina, não foi legal, né? Questão 2, frase 2, frase 3. Lembre, são sempre dois verbos. Verbo haver, verbo principal no particípio. 2, 3, 4, 5. Vou marcar 2 minutinhos para vocês tentarem fazer, tá? 2 minutinhos.
fiesta aqui no chat do YouTube. É por aí. É exatamente isso. E vejam, pessoal, que parece muito com o português. Na segunda frase, fica assim, ó. Nosotros, né, ó, havíamos entrenado. O verbo haver concorda com nosotros, havíamos. E o verbo entrenar, que termina em AR, o particípio é entrenado. Nosotros habíamos entrenado duro para ganhar a competição. 3. A segunda frase é nós tínhamos. Ou nós havíamos treinado muito, né? O duro aí quer dizer muito, para ganhar a competição. 3. Estavam agotados. Agotados quer dizer esgotados, exaustos. Porque ellos haviam caminhado muito. Verbo terminado em AR, a gente acrescenta ado para formar o particípio. Portanto, ó, entrenar, entrenar quer dizer treinar. Entrenar, né? Entrenado. Caminhar, caminhado. E para verbo terminado em IR, como é que faz o particípio? Acrescenta ido ao radical. Portanto, ó, 4. No habíais, né? Vosotros não habíais dormido, o particípio é dormido. Não habíais dormido lo suficiente para estar em forma. E 5. Já nós outros, né? Já nós havíamos vestido. O particípio de vestir, vestido. Dormir, dormido. O verbo haver concorda com o sujeito, que é nós outros, né? Havíamos vestido. Em português é parecidíssimo, né? Nós já tínhamos dormido, ou havíamos dormido, havíamos vestido, ou tínhamos vestido, tanto faz. Essa frase de número 5, olha só que interessante. Já nós havíamos vestido, todos, quando ele se levantou de la siesta. Essa última palavra que vocês estão vendo aqui, ó, siesta, é interessante. É uma coisa típica da cultura de quem fala espanhol, né? É herdada dos espanhóis. Siesta é aquela dormidinha depois do almoço. A pessoa almoça e cochila ali 20 minutos. Tem lugar na Espanha, ou aqui nos nossos vizinhos onde a gente fala espanhol, que o comércio fecha tudo. No horário do almoço, assim, 2 horas fechado, que é para o pessoal poder comer e dormir pelo menos 20 minutos para acordar revigorado, né? Diz que faz bem, né? Aí chama siesta, esse hábito, esse costume dos espanhóis, dos hispanohablantes, tá? Eu acho que deve ficar hospital aberto, né? Porque o hospital não pode fechar, mas até a farmácia fecha. Se precisar de um remédio, tem que comprar antes, ou então depois. Vamos para frente. Medir depois do almoço. Eita. Deixa eu ver como é que a gente está ali de tempo. Tá, eu vou fazer essa questão porque na sequência a gente vai ter umas questões de marcar, tá? Se bem que eu acho que dá para fazer, Deixa eu olhar para o tempo ali, dá para fazer. Vamos lá, vamos fazer mais essa, tá? Só tem aqui um detalhe. Esses verbos, entre esses verbos, a gente tem aqui um verbo irregular, que é esse aqui, ó, a ser. A ser é um verbo irregular. Então, aqui, eu não vou acrescentar ido. Ele já apareceu aqui no exemplo, o verbo a ser. Vou fazer a letra A. Los chicos, chicos quer dizer garoto, né? Chicos, chicas. Los chicos habían ido de fiesta quando volvió Jonas. Aqui a gente tem uma expressão que é ir de fiesta. Ir de fiesta em espanhol é sair para balada, né? Então, los chicos habían ido de fiesta quando volvió. Volvió quer dizer voltou, né? É do verbo volver, que significa voltar, volver. Quando volvió Jonas. Los chicos habían ido de fiesta quando volvió Jonas.
Posso marcar mais 2 minutinhos para vocês sentarem? 2 minutos. Beleza. Resposta da Marta, resposta da Alana no chat. Letra B. Quando eu cheguei del trabajo, ele já se havia dormido. Quando eu cheguei del trabajo, quando eu cheguei do trabalho, ele já se havia dormido. Então, o verbo haver concorda aqui com ele e o particípio de dormir, dormido, que é um particípio regular. C. Nunca. O sujeito é vosotros, que é onde eu vou concordar o verbo haver. Nunca habíais jugado al baloncesto. O particípio de jugar é jugado. Esse verbo jugar, ele significa jogar ou brincar. Jogar ou brincar, jugar, tá? Serve para as duas coisas. Isso aqui, ó, baloncesto, significa basquete. O basquete, que em espanhol também pode chamar de basquetebol, é uma palavra do inglês, principalmente na Espanha. Na Espanha, eles gostam de traduzir, né? Chama futebol de balão-pié. Balão quer dizer bola, né? O handball de balão-mano. E baloncesto, basquete. Balão quer dizer bola. E cesto, não tem uma cesta no basquete, né? Mas não é todo mundo que faz isso, não, né? Algumas pessoas que evitam usar estrangeirismo. Baloncesto. D. Nosotros já, havíamos hecho. O particípio do verbo hacer, que é irregular, o particípio é hecho, tá? Em português é feito, né? Já havia feito. Eu já havia feito, eu tinha feito o almoço, né? Em espanhol a gente fala hecho. Essa palavra hecho, que é o particípio do verbo haver, né? Aliás, hacer, particípio de hacer, também pode significar fato. A mesma palavra, né? Um fato muito importante, um hecho muito importante. Letra E. Quando chegamos ao aeropuerto, el avión já havia despegado. El avión havia, o particípio de despegar é despegado. Despegar quer dizer decolar.
Acho que você deve ter percebido pelo contexto, né? Despegar quer dizer decolar. Isso, eu tô vendo aqui as respostas no YouTube, tá? Tô vendo? Hecho, né? A ser hecho. E letra F. Quando su tio volvió del mercado, quando su tio volvió del mercado, Marcos se havia ido de compras. Se havia ido de compras. A gente viu aqui na primeira frase, ir de fiestas, sair para balada. E agora, nessa última frase, apareceu ir de compras, sair para comprar, né? Bater perna para comprar as coisas, né? Ir de compras, né? Sair para comprar, tá bom? Dar uma volta para comprar coisas. Beleza. Questões de marcar, essas questões mais rápidas no modelo quiz, né? Marca a resposta correta em las cuestiones de 1 a 6, usando o pretérito pluscuamperfecto, tá? Tá quase chegando no finalzinho de minha aula, mas eu acho que dá para responder. Vou fazer a primeira, ó. Quando chegaram al cine, quando chegaram, tá no plural, né? Já la película. Onde é que eu vou concordar? Com o que eu vou concordar? Quem é o sujeito? La película, que é o filme. Então, quando chegaram al cine, né? La película, já se havia acabado la película. Desculpa. Já se havia acabado la película. Quando chegaram al cine, já se havia acabado la película. Ou seja, já havia terminado, já tinha acabado o filme, né? E a segunda questão, pessoal, o que a gente marca aí? Quando cheguei a casa, já... O sujeito aqui vai ser mis amigos. Segunda questão, letra... Bom, mas veja que amigos é plural. Então, se haviam ido, exatamente. Letra C, Alana. Já se haviam ido mis amigos. Ótimo, excelente. Questão 3. Nunca antes ella... E a questão 3. Nunca antes ella se... Aí tem que saber o particípio do verbo, né? O verbo é o verbo poner. O particípio é irregular. Poner. O que é que significa poner? Pôr, colocar. Excelente. Muito bem. Né? Se havia puesto. Nunca antes ella se havia puesto um traje tão elegante. Ela nunca tinha usado um traje, né, uma roupa tão elegante. O verbo poner, que é o verbo pôr, em espanhol também é usado nesse sentido, né? De colocar uma roupa, usar uma roupa. Se havia puesto um traje tão elegante. E a 4, pelea. Pelea significa briga. Essa palavra pelea significa briga. Tem verbo. O verbo é o verbo pelear, que significa brigar. Pelear é o verbo e pelea significa briga. Quando a polícia chegou, já... Quando a polícia chegou, já... Terminado. O que tinha terminado? A briga. O que é que a gente marca aqui? Isso. Muito bem. Já havia terminado la pelea, a briga, né? A confusão. Pessoal, a gente vai chegando ao final de mais um encontro, de mais uma aula, tá? Obrigado aí ao pessoal que participou da aula, a Alana, a Marta, vocês que acompanharam as aulas no município, nos municípios, tá? Nos polos.
Na próxima semana a gente já começa com o conteúdo novo do segundo semestre, viu? Hasta luego. Nos vemos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Que tengan buenas noches. Gracias.